Então nós estamos iniciando esse seminário, esse estudo sobre o problema do conhecimento de Deus. Na primeira aula o professor falava do fragmento dos epicuristas sobre a questão dos males da humanidade, se Deus pode tirar ou não. O pessoal foi se interessando e vem devagarinho, né? Na simplicidade, vem crescendo, vem trazendo novas pessoas, novos inscritos. Então, se você não é inscrito do canal do professor, deixe seu like. Os grandes pensadores do passado sempre ousaram enfrentar o tema de Deus, perguntando se Deus existe e quem é. Então, a pergunta, Deus existe? Ela é uma pergunta que permeia já a antiguidade. Isso é nefasto para a educação. Educação é libertadora. Eu não sou muito adepto a Paulo Freire por várias questões, mas nisso eu concordo com ele. A educação tem que libertar o indivíduo. Vocês dentro do passado em filosofia, alguns já perguntaram para mim: professor, por que nas tuas videoaulas a gurizada fica tão em silêncio? É porque eles têm conteúdo para partilhar. Eu estou no mundo e sou com o mundo. Porque ser professor é ter um sacerdócio nas mãos. E não é para qualquer um. Eu sempre digo, a minha profissão é professor. A minha vocação é ser educador. O problema é que tem professores que não são educadores. Aula tem que ter conteúdo. Tem que ter essência. Como um ser incomensurável, todo-potente, onisciente e onipresente, um ser que não tem tamanho, não há possibilidade de medi-lo, se deixa pensar pela nossa inteligência, pela nossa mente humana, porque nós somos seres imperfeitos. Como é que é o nome mesmo? Palmital. Mas o teu nome, ou o teu nome é Palmital? Hã? Elisângela. Prestar atenção nas perguntas do professor Evandro. Mais alguém novo? Você? Esse cabelo, piá. Eu vou te indicar o cabeleireiro do Anderson. Olá alunos, olá inscritos, professor Evandros, este é o canal Presta Atenção Platão. Estamos então transmitindo uma aula para os alunos do ensino médio e esta aula então, portanto, o professor também compartilha com os inscritos do canal do professor, o canal de filosofia, o Presta Atenção Platão. Estamos hoje com a temática sobre a ética, por quê e para quê. Então, portanto, após as reflexões do professor sobre a necessidade de uma vida ética, sobre a necessidade de estarmos refletindo sobre a nossa própria vida, então vamos estar hoje, então, portanto, aprofundando em nosso estudo hoje a questão
de Aristóteles e a ética como ação para a felicidade. Vamos então ao texto. Aristóteles e a ética como ação para a felicidade. E assim vamos aprofundar então, portanto, os conceitos aristotélicos, os conceitos desse grande filósofo que educou Alexandre o Grande. E assim vamos aprofundar então, portanto, a ideia de ética para o mesmo. Pela máxima que mencionamos acima, ou seja, Aristóteles e a ética como ação para a felicidade, é possível notar que as preocupações éticas já se faziam parte do pensamento de Sócrates. Ele orientava a filosofia para a vida humana e para o debate em torno de como devemos viver. Lembramos, Sócrates, o advento da filosofia, então, portanto, é possível aqui já perceber a preocupação com a vida, com o cotidiano. Então, portanto, Sócrates, logo na sequência, Platão, e depois o discípulo de Platão, Aristóteles. Nos diálogos de Platão, a perspectiva ética é o próprio fundamento da organização política e social da cidade. Como já estudamos nos capítulos anteriores, a cidade justa é aquela na qual o cidadão é educado para se conhecer plenamente, viver de acordo com suas habilidades e necessidades, contribuindo com o melhor de si, tendo a virtude como o principal valor. Assim, Platão acreditava ser possível alcançar a felicidade. Pois bem, só nesse primeiro momento aqui nós já podemos fazer uma reflexão, então, portanto, da ideia platônica de felicidade, a cidade justa, a divisão das três classes sociais, aqueles que eram os concupiscíveis, então, portanto, pensavam, tinham a alma concupiscível, pensavam, então, portanto, com o ventre, com os desejos, eles pensavam, sim, mas o predomínio de suas ações se dava, então, portanto, com a ideia dos desejos. Eram, portanto, os artesãos. E ainda, relembrando a explicação do professor, nós tínhamos também os guerreiros com a alma irascível que se localizava no peito, também pensavam, refletiam, mas as suas ações tinham uma espécie de uma tendência para a questão da ira, por isso que eram guerreiros, a bravura, a defesa da cidade. E por fim, Platão vendendo o próprio peixe, a questão da alma racional superior a todas as outras. São pessoas que pensam, refletem, também sentem emoções, também têm desejos, só que as suas atitudes são pautadas, então, dentro da racionalidade. Essa é a ideia, então, portanto, de Platão, uma cidade organizada, onde cada qual viveria de acordo com a sua natureza e vivendo de acordo com a sua natureza, estariam todos vivendo a ideia da virtude. E viver a virtude é também, então, portanto, alcançar a felicidade. Continuando, então, portanto, aqui na nossa reflexão do nosso canal, para as aulas dos alunos do ensino médio também, nos escritos de Aristóteles, podemos também constatar uma preocupação com as questões éticas. Foi ele quem começou a sistematizar esse campo do saber filosófico. Se hoje a ética enquanto ciência, isso é muito importante lembrar, a ética enquanto ciência, ela é sistematizada, é um campo de saber filosófico, graças se deu, então, portanto, aos estudos, à aplicação e à reflexão, então, portanto, de Aristóteles. No século IV a.C., Aristóteles estabeleceu uma primeira organização das ciências no sentido antigo do termo, isto é, um saber sistematizado segundo critérios racionais de classificação. Ele as dividiu, então, portanto, em dois grandes campos. De um lado ficaram as ciências teoréticas, aquelas produzidas por teoria, a contemplação que não criam seus objetos, pois se dedicam a pensar objetos que já existem e independem, então, portanto, do pensamento. A finalidade dessas ciências está fora delas, pois seu objeto é, então, portanto, exterior ao pensamento. Nesse grupo, Aristóteles incluiu a metafísica, que estuda os objetos não materiais, metafísico, além da matéria, e é denominada, então, portanto, filosofia primeira. E a física,
subdividida, então, portanto, em filosofia da natureza, biologia e a própria psicologia. De outro lado, então, portanto, também ficaram as ciências práticas. Então, teoréticas, teoria, e agora, então, as ciências práticas, ou ciências da praxis, que tem por objeto a ação humana. Segundo Aristóteles, essas ciências criam seus próprios objetos e encontram suas finalidades nelas mesmas. Dizemos que criam seus objetos, pois a ação humana depende do pensamento. É pensando que agimos. Isso é muito importante, essa conotação, essa premissa. É pensando que nós agimos. Nós que estamos estudando aqui a ética, por que e para quê, então todas as nossas ações têm aí um viés, então, portanto, daquilo que é pensado. No caso dessas ciências, o pensar e o agir estão intimamente conectados. Por isso, Aristóteles afirma que elas encontram suas finalidades nelas mesmas. Ao pensar as ações, deixa o professor aqui voltar, dos seres humanos, essas ciências não focam objetos exteriores, mas o próprio ser humano. A primeira cuida da administração da casa, o oikos. A segunda, da gestão da cidade, a polis. E a última trata da organização da vida de cada um. São, pois, três ciências bastante integradas entre si, uma vez que todas tratam das nossas ações, cada uma relativa a uma determinada esfera: a vida, a familiar, a coletiva e a privada. E aqui é importante também frisarmos a diferença entre ética e moral. A ética é sempre voltada para o coletivo, para a coletividade. A moral, por ser costume, por ser hábito, como nós vamos estar vendo, é sempre voltada para o indivíduo. A moral é para mim. Eu não posso sobrepor a minha moral sobre os outros. Cada qual, então, portanto, tem a sua moral. A ética, sim, já é um conjunto muito mais abrangente. A ética é universal, é para todos, independente de religião, de classe, de cor, não importa. De time para que torce, né? De sabores. A ética é para todos e ela é, então, portanto, universal. A filosofia ética, afirma Aristóteles, estuda as ações humanas baseadas naquilo que é natural em cada ser humano, o seu caráter. O caráter para ele é o temperamento, isto é, o modo como se temperam em cada um de nós os 4 elementos básicos: quente, frio, seco, úmido. E os 4 humores: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. De forma que um deles predomine sobre os demais. O temperamento dá origem aos 4 tipos básicos de caráter: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Então, fazendo aqui uma comparação com Platão, Aristóteles também faz uma divisão de caráteres, de humores, baseados, então, portanto, na ideia de temperamento, assim como também fez Platão, dizendo do caráter concupiscível, caráter irascível e caráter racional. Mas aqui o professor, eu preciso fazer para uma pequena reflexão a questão do temperamento. A palavra temperamento, ela é uma palavra assim que para o professor ela é muito significativa. Porque além do professor ser professor, estar em meio aos jovens do ensino médio, debater com eles, trazer esses assuntos, o professor também é muito adepto à arte da gastronomia, da culinária. Eu gosto muito de estar em meio à cozinha, né? Porque para mim cozinhar eu cozinho muito mais para os outros, para que os outros sintam o sabor, do que para mim mesmo. Então, portanto, a cozinha é uma arte. Você ali pratica, então, portanto, rituais, né, que dão o sabor da vida. E existem, então, portanto, os temperos necessários na cozinha. E o principal tempero é óbvio, aquilo que dá sabor à comida é o sal. Uma comida sem sal, ela é insossa. Uma comida
com sal demais também ela é salgada. A comida então tem que receber o sal na medida certa. Já dizia então, portanto, a ideia aristotélica, virtus in medio, a virtude está no meio, nem 8 nem 80, a virtude está no meio. Assim também é na nossa vida, da mesma forma que na gastronomia, na cozinha, no dia a dia, as nossas mães em casa fazendo aquela comida gostosa, com tempero, né? Com tempero, como diz o chefe Jacan, com tempero, ela é muito saborosa. E o sal é importantíssimo. É ele que dá o sabor da vida. Não é à toa, por exemplo, que o sal era muito valoroso, muito valorizado na antiguidade pelos romanos, por exemplo. O salário, já diz, a palavra salário vem de sal, portanto, os encargos eram pagos a quilos de sal. De tão caro e tão importante que era naquela época. Nas passagens bíblicas, por exemplo, você vai ver citações do tipo: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Ou seja, aquilo que dá sabor. Enfim, o professor está dando aqui uma ênfase na palavra temperamento, que ela é importante. A vida precisa ter tempero. E o tempero da vida somos nós que damos. E a pergunta que eu faço para você: qual é o teu tempero? Qual é o teu temperamento? Você é uma pessoa doce, doce demais, melancólica às vezes. Você é uma pessoa que tem sabor da vida, sente sabor por aquilo que faz? Ou você é uma pessoa insossa, salgada, mal-humorada, vinagrada, inclusive muitas vezes até azeda com a vida? E a ética faz esta reflexão de como nós conduzimos a nossa vida. Em outras palavras, da mesma forma que um cozinheiro faz a medida certa de sal para a comida, a ética tempera a nossa vida de forma que nós possamos, então, portanto, fazermos boas escolhas. E fazendo boas escolhas, nós não erramos. Não errando, nós não sofremos. E não sofrendo, logo, portanto, nós somos felizes. Por isso que esta reflexão de hoje, do nosso assunto, é Aristóteles e a ética como ação para a felicidade. Como é que nós podemos alcançar a felicidade? Enquanto muitos por aí fazem a leitura de livros de autoajuda, Paulo Coelho da vida, etc e tal, eu não vejo essa necessidade para alcançar a felicidade. Não é nesses livros. Alcançar a felicidade é viver uma vida ética. Porque você não se incomoda, você faz as coisas de forma correta, por assim dizer. E agindo corretamente, você se livra de diversos problemas. Pois bem, como diz aqui então, os 4 tipos básicos de caráter: o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. A ética aristotélica ensina a viver de acordo com o caráter, a disposição natural de cada um. Não se trata, porém, de simplesmente agir de modo pré-determinado. A ética implica uma ação racional, refletida, pensada. Para Aristóteles, nós aprendemos a agir eticamente. Mas como seria isso possível? Segundo o filósofo grego, somos dotados de um apetite ou um desejo, isto é, de uma inclinação natural para buscarmos o prazer e fugirmos da dor. O ser humano foge da dor e busca, então, portanto, o prazer o tempo todo. Nós não gostamos da questão da dor. Friedrich Nietzsche já ensina a necessidade da questão da dor para que nós possamos evoluir o nosso ser. Pois bem, o apetite é, porém, então, uma paixão. O que para os gregos implica passividade, o que se opõe à ação. A tarefa da ética seria, portanto, educar o nosso apetite ou desejo para evitarmos o vício. Para os gregos, a desmedida. Virtus in medio, a virtude está no meio. Nem de mais e nem de menos. Em termos de vida ética, nós não podemos pecar no excesso e nem na falta. A virtude está no meio. E o vício, então, portanto, é a desmedida. Aquilo que é desarmônico em nossa vida.
e logo, portanto, alcançarmos a virtude, o equilíbrio, conquistado, então, portanto, pelo exercício da prudência. Uma coisa que eu sempre aprendi em relação à questão de vício e virtude, vício, então, portanto, é aquela arte de você praticar o mal contra si e para os outros, e a virtude é aquela arte de praticar o bem para si e para os outros. Mas isso é só um adendo, é só uma reflexão do professor, não pertence de fato à reflexão aristotélica. Pois bem, quanto mais refletirmos sobre a finalidade das nossas ações, mantendo-nos nas direções das ações virtuosas, quanto mais soubermos agir racionalmente, pensando 1, 2, 3, 4, 5 vezes se for necessário antes de tomar uma atitude, conduzindo nossos desejos para longe dos vícios, mais prudentes, melhores e felizes seremos. Foi o que o professor acabou de dizer. Para viver uma vida feliz é necessário viver uma vida ética, organizada, refletida. Agindo de forma ética, nós fazemos boas escolhas, fazendo boas escolhas, nós não erramos, não errando, nós não sofremos, não sofrendo, nós somos, então, portanto, mais felizes. Cabe você escolher se você quer viver uma vida virtuosa, ética, ou uma vida viciada, não ética. E aí vem a questão, então, portanto, de ética e a moral e a importância do hábito. Para Aristóteles, a tarefa da ética é ensinar bons costumes, que se baseiam, então, portanto, no bom caráter. Ela, portanto, engloba a moral e vai além, uma vez que a moral apenas se ocupa das ações humanas, segundo, então, portanto, os hábitos. Apesar disso, a ética não nega a importância do hábito. Não nascemos virtuosos ou viciosos por natureza. Adquirimos as virtudes éticas por meio de uma prática de vida, praticando, de exercícios contínuos, ou seja, o asceta, aquela pessoa que a própria ideia, então, portanto, de viver uma vida mais ascética é viver uma vida de prática. A ideia do atleta, aquele que pratica o exercício, é diário, é esforço, é determinação. A tarefa da ética consiste em criar novos hábitos a partir, então, portanto, dessas práticas. Aí vem, então, portanto, a ideia do hábito. O hábito como aquilo que nós, então, portanto, praticamos no dia a dia. A ética não nasce conosco. Nós não nascemos, então, portanto, na visão aqui do filósofo, virtuosos ou viciosos por natureza. Nós nos tornamos pessoas virtuosas ou nos tornamos pessoas viciadas. E aí o vício envolve qualquer coisa. Aqueles que são viciados em livros, né? Embora algo que traz conhecimento, mas também demais, porque se não tiver convívio social, de nada adianta. Aqueles que são viciados na bebida, os viciados no cigarro, os viciados em tantas outras coisas, inclusive até mesmo fazer fofocas. Tem gente que é assim. E isso não é virtude, é vício. Agora, o fofoqueiro, o bêbado, né? Aquele... Enfim, o viciado, ele não nasceu assim. O ambiente o tornou assim. Né? As circunstâncias, o contexto. Eu sempre tive essa visão da necessidade de organização contextual. O ambiente forma a pessoa. Se eu estou num ambiente bagunçado, bagunçado eu serei. Se eu estou num ambiente organizado, organizado eu serei. Mas essa é uma visão, então, portanto, particular do professor. É ruim agir apenas por hábito, isto é, irrefletidamente. Mas transformar o agir de forma reflexiva em um hábito é uma importante tarefa da ética. Para Aristóteles, tornamo-nos virtuosos quando buscamos agir sempre de modo racional e equilibrado, sem cairmos no excesso, então, portanto, ou na falta. Agir de modo excessivo é um vício igual a agir pouco ou agir demais. É o exemplo daquela mãe que é muito protetiva em relação ao filho. Isso também é um vício. Amor demais torna a criança, sei lá, mimada, fraca,
a geração mimimi, né? A geração todinho, por assim dizer. Agora também a criança que só apanhou na vida, não recebeu amor, aí então, portanto, há uma certa peca-se, então, portanto, na ideia da falta. A virtude está no meio, nem 8 nem 80. O pai e a mãe têm que saber dizer o sim e saber dizer o não para a criança, para que esta também possa entender que na vida existe o sim e existe o não, e que não é porque ela ouve o não, ela vai sempre espernear, por assim dizer. Mas se a ética é uma ciência prática, uma ciência da ação humana, então qual é o objetivo desta ação? A ética é ação prática. É uma ação da ciência humana, é uma ciência humana. Qual é o objetivo, foco, o porquê da ética? Essa pergunta foi respondida em uma das principais obras de Aristóteles sobre o tema, Ética a Nicômaco. O filósofo começa, então, portanto, afirmando que todas as nossas atividades tendem a um bem. Logo, a questão seria saber qual é o supremo bem. Aquele que está acima de todos os outros e do qual todos derivam? A resposta que ele encontra é que na vida humana o supremo bem é a felicidade. Então vem comigo agora, presta atenção, Platão. Tudo o que nós fizermos em nossa vida visa, então, portanto, a ideia de felicidade. O objetivo, a finalidade de nossas ações, quando vividas de forma ética, tendem à felicidade. Todo ser humano busca a felicidade. Sempre. Então, qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? Perguntando às vezes para os jovens qual o teu objetivo da vida, eles não sabem responder. Por quê? Porque não estão aí, portanto, refletindo qual que é a sua ação em termos de vida. Qual que é o seu objetivo em termos de vida? Nós sempre buscamos a felicidade. Eu tenho uma imagem aqui, então, portanto, do livro do professor, dos alunos, né? De uma escola de ensino fundamental de Belo Horizonte, Minas Gerais. Participam do projeto que propõe o plantio de verduras e legumes como forma de educação socioambiental. Projetos como esse visam a prática de determinadas ações desde a infância, como o respeito à natureza e o consumo de alimentos saudáveis para que elas se tornem hábito na vida adulta. Aqui a foto, então, portanto, de 2012. E aqui vale a pena também uma reflexão do professor em relação ao papel da escola. A escola é primordial na educação, na formação do cidadão para que ele faça boas escolhas e viva de forma ética. São ações diárias, são doses diárias de ensino, de aprendizagem, buscando a formação do cidadão. O professor também tem essa responsabilidade, eu sempre digo, os 3 tipos de alunos dos quais eu tenho, embora essa aqui seja uma fala bastante forte, o professor, ela é importante. A primeira, os tipos de alunos, aqueles que serão donos da própria vida, donos do seu dinheiro, o dinheiro vai trabalhar para eles e não eles para o dinheiro, serão aí proprietários de bens, de empresas, né, terão um futuro próspero. Os outros, o segundo perfil de alunos serão aqueles alunos que talvez não terão uma prosperidade financeira nesse sentido, mas viverão uma vida plena também, como bons empregados, bons funcionários de uma empresa, vivendo de forma ética. E aqueles que, infelizmente, que não buscam a terceira linha, né, que o professor, infelizmente, a gente se depara. Mas fazer o quê? Porque é por questão de escolhas pessoais, aqueles que não buscaram a virtude, não buscaram a autoformação, não prestaram atenção da necessidade do aprendizado na vida, infelizmente se tornaram aí mais inclinados, né, a uma vida, então, portanto, errante. Pois bem, continuando então aqui no nosso texto, vamos então dar continuidade. A felicidade, então, como supremo bem. Vivemos para ser felizes e para bem agir, segundo Aristóteles. Mas ainda nos resta saber o que é felicidade. Muitas pessoas consideram que ela seja algo simples e óbvio, como o prazer, a riqueza ou a honra. Mas será mesmo isso? Para Aristóteles, não há uma resposta única.
Ele afirma que existem pelo menos 4 ideias diferentes de felicidade, que correspondem a 3 tipos de vida. Para um tipo de vida, entre aspas, vulgar, comum, a felicidade consiste em ser capaz de experimentar os prazeres sensíveis, imediatos, como comer bem, embriagar-se, se divertir nos esportes. Então essa vida mais vulgar, mais comum, ela é uma felicidade que eu diria até mesmo mais momentânea, de momento, de experimento das coisas, da vida, etc. Para um segundo tipo de vida, entre aspas, novamente vulgar, a felicidade consiste na riqueza. São os acumuladores de bens. Daí a problemática nisso é viver uma vida simplesmente para acumular. Eu acho sem sentido isso. Para a vida política, a felicidade consiste em ser reconhecido publicamente como alguém honrado. Para a vida contemplativa, daqueles que se dedicam, então, portanto, ao pensamento, e aqui também por meio da filosofia, a felicidade é o próprio exercício da contemplação. A atividade da parte racional da alma, aquela que é mais plenamente humana, que nos torna diferentes de todos os outros animais. E aqui eu confesso para vocês que a maior alegria do professor, o que mais me dá, então, portanto, prazer, alegria, entusiasmo, né? Empolgação, é o pensar filosófico. Pensar, refletir, traz para o professor uma espécie de completude da alma, completude da vida. Então, alguém deseja riqueza, por exemplo, porque pensa que ao se tornar rico, será feliz. É a escolha da pessoa. Se analisarmos com atenção, de fato, sua finalidade é alcançar a felicidade, não a riqueza. Por quê? Ela quer alcançar a riqueza para atingir, buscar a sua felicidade. Mas não é a riqueza. A felicidade é outra coisa. A riqueza é um meio, uma forma de atingir a felicidade. E não a finalidade da vida dessa pessoa. Da mesma forma, aqueles que buscam prazer e honra também os têm apenas como meios para atingir a felicidade. E não como um fim em si mesmo. Vejamos um exemplo. Aqui das palavras do banqueiro norte-americano, Dennis Levine, citada em Peter Singer, Ética Prática. Quando estava ganhando $20.000 por ano, achei que era capaz de ganhar 100 mil. Quando já ganhava 100 mil por ano, achei que poderia ganhar 200 mil. Quando estava ganhando $1 milhão por ano, achei que poderia ganhar 3 milhões. Havia sempre alguém num degrau mais alto que o meu e eu não conseguia parar de pensar, será que ele é realmente 2 vezes melhor do que eu? Aqui então, portanto, esse trecho do texto mostra-nos, portanto, pessoa que busca a riqueza para alcançar a felicidade e coloca na riqueza a ideia de que será feliz, e isso não é o bastante, não é o suficiente. Você pode ter tudo, mas se não saber fazer bom uso, você não é feliz. Aristóteles também afirma que o bem almejado só pode ser alcançado por meio da ação. Esse por meio da ação, não pela teoria, pela contemplação, como pensava Platão. Buscar a felicidade tem que partir para a ação. Nós temos que fazer, então, portanto, na nossa vida uma vida ética em busca de uma ação diária, contundente, uma ação permanente, que nós precisamos para alcançar a felicidade. Antes de eu prosseguir o texto, deixa eu pegar aqui, então, portanto, felicidade pode ser qualquer coisa, de Zé Cabaleiro aqui, uma pequena, acho que inclusive da música, felicidade pode ser qualquer coisa. Se você quer ser feliz, tente felicidade, pode ser só ilusão. Mas se o coração não mente, felicidade pode ser qualquer coisa. Uma cachaça, um beijo, um orgasmo, um futebol na tarde de domingo, uma canção de Roberto e Erasmo, vida eterna, vida eterna. É a vida dos sonhos, Deus é o tempo, sonhar é a salvação. O sonho de Lennon morreu, o meu não. Aliás, até sonhar não se paga imposto. Você pode também ser feliz simplesmente sonhando. Continuando aqui. Aqui é só um adendo. Ele fez a seguinte analogia. Qual é a felicidade, qual é a finalidade
da medicina. Aquele que exerce a medicina busca sempre a saúde de seus pacientes. Logo, a saúde é o supremo bem para a prática do médico. Da mesma forma, a felicidade é o supremo bem para a ação humana, pois em nome dela que agimos, assim como todas as ações do médico em sua profissão, tem um único objetivo: a saúde do paciente. A felicidade é um bem desejável em si mesmo e por si mesmo. Podemos desejar prazeres, honras ou riquezas, mas o fazemos unicamente, e vem comigo, porque eles podem nos tornar felizes. A felicidade é o único bem absoluto e autossuficiente, constituído assim a finalidade das ações humanas. E aqui então, portanto, o professor termina a reflexão dizendo: nesta busca de uma vida pautada no agir ético, só tem uma finalidade, só tem um objetivo. A ética, por quê e para quê, tem uma única resposta: para sermos felizes. Que você possa então, portanto, alcançar a tua felicidade, alcançar o teu objetivo de vida, vivendo de forma ética. O professor agradece esse momento que nós tivemos então, portanto, de reflexão sobre a ética na filosofia. Até a nossa próximo momento juntos para refletirmos qualquer coisa em relação à vida que a filosofia nos ajude a pensar. Hoje, então, portanto, foi a ideia da ética em Aristóteles como a finalidade das nossas ações. Meu muito obrigado, até mais, pessoal. Um abraço aos meus inscritos do canal e também a todos os meus alunos.